Na imensidão caótica de São Paulo, duas vidas tão distantes quanto o céu e a terra estavam prestes a se cruzar. De um lado, Isilda, uma entregadora invisível, pedalando noites e dias para sustentar o irmão doente e alimentando sonhos que pareciam impossíveis. Do outro, Lucas, um poderoso CEO cercado de luxo, mas aprisionado por uma dor silenciosa e pela incapacidade de salvar a própria filha. Um prato simples feito com amor vai unir destinos, curar feridas e desafiar as barreiras de dois mundos que jamais deveriam se encontrar. Prepare-se para descobrir como uma sopa pode mudar o rumo de uma vida e de um coração. Fica até o fim, você vai se emocionar. E já deixa o like se você acredita no poder do amor. Olá, meus queridos, já agora no início. Pedimos que ajudem o canal, se inscreva, clique no gostei e aperte o sininho. E me diga nos comentários, de que lugar está assistindo esse vídeo? Vamos à história. Isilda Aparecida Fagundes era uma sombra na cidade. De dia, uma entregadora de aplicativo, cortando o trânsito de São Paulo com sua bicicleta, o cabelo preso num coque frouxo, o rosto escondido sob um capacete. De noite, uma aspirante a chefe, testando receitas em sua pequena cozinha, o cheiro de tempero se misturando com o som das buzinas da rua. Ela sonhava com um restaurante, mas a realidade era dura. Um aluguel atrasado e um irmão mais novo, Léo, que dependia dela para tudo, inclusive para os caros remédios que controlavam sua doença rara. Lucas era o rei da cidade. CEO de uma startup de tecnologia que valia milhões, ele vivia no topo de um arranha-céu, com uma vista panorâmica de São Paulo e um vazio no peito. Viúvo, ele se afundou no trabalho para esquecer a dor, deixando sua filha, Lia, aos cuidados de babás e da avó, Dona Helena. Lia, uma menina de olhos tristes e cachos dourados, se recusava a comer. Nenhuma papinha, nenhuma sopa, nenhum prato gourmet preparado por chefes renomados a convencia. Ela estava definhando e Lucas, o homem que tinha o mundo aos seus pés, não sabia como salvar a própria filha. Um dia, num ato de desespero, Lucas pediu comida pelo aplicativo. Uma sopa de legumes, sem muita esperança. Isilda, com o coração apertado pela preocupação com o irmão, preparou a sopa com o mesmo carinho que dedicava a ele. Uma receita de sua avó, com um toque secreto de ervas. Ela entregou o pedido no prédio luxuoso, sem imaginar que do outro lado da porta estava o homem que mudaria sua vida. Lia, sentindo o cheiro da sopa, pediu uma colher. E comeu tudo. Lucas, chocado, ligou para o restaurante, mas a atendente disse que a cozinheira era uma entregadora que fazia bicos. Ele precisava encontrá-la. E assim, o destino uniu dois mundos opostos. A entregadora invisível e o CEO que tinha tudo, menos o que mais importava. Isilda, sem saber, tinha em suas mãos o poder de curar a tristeza de uma menina e o coração de um homem, que jurava nunca mais amar, mas o caminho seria longo, entre panelas e planilhas, entre o amor e o preconceito. Isilda teria que provar que o verdadeiro sabor da vida não está no luxo, mas no amor que se coloca em cada prato. E Lucas, o homem que controlava algoritmos, teria que aprender que o coração não segue lógica, apenas o instinto. Esta é a história de como a entregadora que o CEO esnobou se tornou a chefe que o mundo desejou. Uma história de amor, superação e, claro, muita comida boa. Isilda acordou às 5 da manhã, como sempre. O apartamento de 2 cômodos no Capão Redondo estava silencioso, apenas o barulho distante do trânsito começando a se formar. Ela olhou para o irmão Léo, ainda dormindo no sofá-cama, o rosto pálido, mas tranquilo. Aos 15 anos, ele parecia mais frágil do que deveria, mas seu sorriso ainda era capaz de iluminar o dia mais sombrio de Isilda. Ela preparou o café da manhã em silêncio, deixou um bilhete carinhoso para o irmão e saiu para mais um dia de entregas. A bicicleta estava encostada no portão, fiel companheira de suas jornadas pela cidade. Isilda colocou o capacete, ajustou a mochila térmica e partiu para o centro da cidade, onde os pedidos eram mais frequentes e as gorjetas, quando apareciam, eram melhores. "Isilda, você é guerreira demais", murmurava para si mesma, pedalando pela marginal Tietê ainda escura. Era uma frase que repetia todas as manhãs, como um mantra que a ajudava a enfrentar mais um dia de trabalho pesado. Seu nome completo, Isilda Aparecida Fagundes, estava registrado no aplicativo. Mas todos a conheciam como Isilda, um apelido carinhoso que sua avó havia dado
e que carregava com orgulho. Do outro lado da cidade, no 47º andar de um prédio comercial na Faria Lima, Lucas Mendes estava em sua sala de reuniões, cercado por gráficos e projeções. Sua empresa, a TechFlow, era uma das startups mais promissoras do país, especializada em inteligência artificial para o setor financeiro. Aos 35 anos, Lucas tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nada do que o coração precisava. Senhor Mendes, disse sua assistente Carla entrando na sala com cuidado. Dona Helena ligou. A Lia não comeu nada de novo hoje. Lucas suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Lia, sua filha de 6 anos, estava passando por uma fase difícil desde a morte da mãe, 2 anos antes. Ela se recusava a comer, e os médicos já tinham descartado qualquer problema físico. Era emocional, diziam. Ela precisava de tempo, de carinho, de atenção. Coisas que Lucas, mergulhado no trabalho, não sabia como dar. Cancele minhas reuniões da tarde, disse ele pegando o blazer. Vou para casa. Quando Lucas chegou ao apartamento duplex na Vila Madalena, encontrou Dona Helena, sua sogra, sentada na cozinha com uma expressão preocupada. Lia estava no quarto, brincando sozinha com seus brinquedos, ignorando o prato de comida intocado na mesa. Ela não quer nem ver a comida. Lucas, disse Dona Helena, uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Já tentei de tudo. Chamei até aquele chefe francês que você contratou na semana passada. Nada. Lucas se sentou pesadamente na cadeira. Ele se sentia impotente, um sentimento que não estava acostumado a ter. No trabalho, ele resolvia problemas complexos com facilidade, mas com a própria filha se sentia perdido. Vou pedir uma comida diferente, disse ele pegando o celular. Talvez algo mais simples. Foi assim que, por acaso, Lucas abriu o aplicativo de delivery e escolheu um restaurante pequeno, quase sem avaliações, que oferecia comida caseira com amor. Ele pediu uma sopa de legumes, sem muita esperança, apenas tentando mais uma opção. Do outro lado da cidade, Isilda estava na cozinha do pequeno restaurante, onde fazia bicos nas horas vagas. O dono, seu João, um homem bondoso que conhecia sua história, deixava que ela usasse a cozinha para preparar alguns pratos especiais, quando havia pedidos específicos. Isilda, chegou um pedido de sopa de legumes, disse seu João mostrando o celular. É para a Vila Madalena. Você pode fazer? Isilda olhou o endereço e assentiu. Ela conhecia aquela receita de cor. Era a mesma que sua avó fazia quando ela era criança, nos tempos difíceis após a morte dos pais. Uma sopa simples, mas feita com ingredientes frescos e, principalmente, com amor. Claro, seu João. Vou caprichar nessa, disse ela amarrando o avental. Sabe como é, né? Comida feita com carinho tem poder de cura. Ela selecionou cuidadosamente cada legume. Cenoura, abobrinha, batata doce e cebola. Refogou tudo com alho e cebola. Adicionou um caldo caseiro que havia preparado na noite anterior e finalizou com ervas frescas que cultivava em pequenos vasos na janela de casa. O cheiro que se espalhou pela cozinha era reconfortante, como um abraço em forma de comida. Ai, vó, sussurrou Isilda, mexendo a sopa com carinho. A senhora sempre dizia que a comida é a linguagem do amor. Espero que quem for comer essa sopa sinta todo o carinho que estou colocando aqui. Quando a sopa ficou pronta, Isilda a colocou cuidadosamente no recipiente térmico, junto com um pequeno pão caseiro que havia sobrado do almoço. Ela sempre fazia isso. Adicionava um pequeno extra, um gesto de carinho que não custava nada, mas que fazia toda a diferença. A viagem até a Vila Madalena foi longa, mas Isilda não se importava. Ela gostava de pedalar pela cidade, observar as pessoas e imaginar suas histórias. Cada pessoa tem uma história, pensava ela, e talvez essa sopa faça parte da história de alguém hoje. Quando chegou ao prédio luxuoso, ela se sentiu pequena diante da imponência do lugar. O porteiro a olhou com desconfiança, mas a deixou subir após confirmar o pedido. Isilda tocou a campainha do apartamento, ajeitando o capacete e a mochila. A porta se abriu, revelando um homem alto, de olhos cansados e expressão séria. Lucas Mendes a olhou rapidamente. Pegou a sacola sem muito interesse e fechou a porta mal agradecendo. Obrigada, tenha um bom dia, disse Isilda para a porta fechada, acostumada com a indiferença. Isilda ficou ali por um momento,
sentindo-se invisível mais uma vez. Ela estava acostumada com isso. Para a maioria das pessoas, ela era apenas mais uma entregadora. Alguém que aparecia e desaparecia sem deixar rastros. Ela suspirou, voltou para a bicicleta e seguiu para a próxima entrega. Um dia, murmurou ela, pedalando pela rua arborizada. Um dia alguém vai me ver de verdade. Dentro do apartamento, Lucas levou a sopa para a cozinha, onde Dona Helena e Lia estavam sentadas. A menina olhou para o recipiente com desinteresse, como fazia com toda a comida que aparecia na sua frente. É só mais uma sopa, Lia, disse Lucas, servindo uma pequena porção no prato da filha. Pelo menos experimenta. Lia pegou a colher relutantemente. Mas quando o cheiro da sopa chegou até ela, algo mudou. Ela parou. Farejou o ar como um pequeno animal curioso e levou a colher à boca. Seus olhos se arregalaram. Papai, disse ela com a voz baixa, essa sopa, ela tem gosto de casa. Lucas e Dona Helena se entreolharam surpresos. Lia não falava sobre comida há meses. E agora estava descrevendo uma sopa com palavras que eles nunca tinham ouvido dela usar. Gosto de casa? Perguntou Lucas, sentando-se ao lado da filha. É como se alguém que me ama tivesse feito, disse Lia, tomando outra colherada. Como a mamãe fazia. O coração de Lucas se apertou. Sua esposa, Marina, sempre cozinhava com amor, transformando ingredientes simples em refeições memoráveis. Depois que ela morreu, a comida em casa se tornou apenas combustível. Algo necessário, mas sem alma. Lia comeu toda a sopa e ainda pediu o pão que veio junto. Foi a primeira refeição completa que ela fazia em semanas. Lucas ficou observando, emocionado e intrigado. Quem havia feito aquela sopa? Como alguém conseguiu tocar o coração de sua filha através da comida? Papai, disse Lia, limpando a boca com o guardanapo, posso pedir mais dessa sopa amanhã? Claro, princesa, disse Lucas, ainda processando o milagre que havia presenciado. Vou pedir todos os dias se você quiser. Naquela noite, depois que Lia dormiu tranquila e satisfeita, Lucas ligou para o restaurante. Seu João atendeu surpreso com o elogio. A sopa foi feita pela Isilda, disse ele. Ela é uma menina especial, sabe? Faz entrega para nós, mas cozinha como ninguém. Aprendeu com a avó, que era uma cozinheira incrível. Isilda, repetiu Lucas, gravando o nome. Ela poderia fazer mais sopas. Minha filha adorou. Claro, disse seu João. Mas ela só trabalha aqui nas horas vagas. Durante o dia, ela faz entregas pela cidade. Lucas desligou o telefone com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha esperança. Esperança de que sua filha voltasse a comer, a sorrir, a ser criança novamente. E tudo por causa de uma entregadora chamada Isilda, que ele mal havia olhado quando ela trouxe a sopa. No dia seguinte, Lucas fez outro pedido. E no outro também. Sempre sopas, sempre feitas por Isilda. E sempre, Lia comia tudo pedindo mais. A menina começou a esperar pelos horários das refeições, perguntando se a moça da sopa gostosa ia mandar comida naquele dia. Isilda, por sua vez, começou a se dedicar ainda mais aos pratos que preparava para aquele endereço. Ela não sabia quem eram as pessoas que pediam sua comida, mas sentia que era importante. Havia algo especial naqueles pedidos, uma responsabilidade que ela levava a sério. Seu João, disse ela numa tarde temperando uma canja de galinha. É esse cliente da Vila Madalena. Ele sempre pede as mesmas coisas. Será que tem alguém doente na família? Não sei, Isilda. Mas pelo jeito que ele fala, parece que sua comida está fazendo muito bem para alguém lá. Isilda sorriu, mexendo a canja com carinho extra. Então vou continuar colocando todo o meu amor nessas receitas. Se está ajudando alguém, é isso que importa. Ela começou a variar as receitas. Sopa de abóbora com gengibre, canja de galinha com ervas, creme de mandioquinha com alecrim. Cada prato era preparado com o mesmo carinho, a mesma atenção aos detalhes. Isilda colocava sua alma em cada colherada, sem saber que estava salvando uma menina e despertando algo no coração de um homem que havia esquecido como amar. Foi assim que começou a história de Isilda e Lucas, com uma sopa simples, um coração faminto e a magia que acontece quando a comida é feita com amor. Eles ainda não sabiam, mas suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. 2 semanas se passaram desde o primeiro pedido.
Lia estava visivelmente melhor. Suas bochechas tinham ganhado cor, seus olhos brilhavam novamente, e ela até havia voltado a brincar no parque com outras crianças. Lucas observava a transformação da filha com uma mistura de alívio e curiosidade, crescente sobre a misteriosa cozinheira que havia operado esse milagre. Papai, disse Lia numa manhã de sábado, enquanto tomavam vitamina de frutas que Isilda havia mandado junto com a sopa do dia anterior. Eu quero conhecer a moça que faz a comida gostosa. Lucas quase engasgou com o café. Conhecer? Por quê, princesa? Porque eu quero agradecer. Disse Lia com a seriedade que só as crianças conseguem ter. A mamãe sempre dizia que quando alguém faz algo bom para a gente tem que agradecer pessoalmente. O coração de Lucas se apertou. Marina sempre ensinava valores importantes para Lia, e mesmo depois de 2 anos a menina ainda carregava esses ensinamentos. Talvez fosse hora de ele também agradecer pessoalmente a pessoa que havia devolvido a alegria à sua filha. Está bem, disse ele pegando o celular. Vou ligar para o restaurante e perguntar se podemos conhecê-la. Seu João ficou surpreso com o pedido, mas concordou em passar o recado para Isilda. Ela, por sua vez, ficou nervosa. Conhecer os clientes pessoalmente não era algo comum em seu trabalho, mas havia algo especial naqueles pedidos que a fazia querer aceitar. Eles querem me conhecer? Perguntou ela para seu João, ajeitando o avental. Mas por quê? Parece que a filha do homem estava doente. Não comia nada, explicou seu João. E depois que começou a comer suas sopas, ela melhorou. Eles querem agradecer. Isilda sentiu o coração acelerar. Ela sempre soube que a comida tinha poder de cura. Sua avó havia lhe ensinado isso. Mas saber que havia ajudado uma criança a se sentir melhor a emocionava profundamente. Está bem, disse ela, mas eu só posso ir depois das entregas de hoje. Lucas marcou o encontro para o final da tarde, no próprio restaurante de seu João. Ele chegou com Lia, que estava ansiosa e animada. O local era simples, com mesas de madeira e um ambiente acolhedor, que cheirava a temperos e comida caseira. Isilda estava na cozinha, terminando de preparar uma torta de maçã quando ouviu seu João chamá-la. Ela tirou o avental, ajeitou o cabelo preso num rabo de cavalo simples e saiu para a área do restaurante. Quando ela apareceu, Lucas sentiu como se o tempo tivesse parado. A mulher à sua frente era completamente diferente da entregadora que ele havia visto rapidamente na porta de casa. Isilda usava um vestido simples, mas que realçava sua beleza natural. Seus olhos castanhos brilhavam com uma luz própria, e seu sorriso tímido era genuíno e cativante. Nossa, murmurou Lucas, sem perceber que havia falado em voz alta. Você é a Isilda? Perguntou Lia, correndo até ela com os braços abertos. Isilda se abaixou para ficar na altura da menina, sorrindo. Sou sim. E você deve ser a Lia, não é? Como você sabe meu nome? Perguntou Lia, surpresa. Seu João me contou sobre uma menininha especial que gosta das minhas sopas, disse Isilda, tocando carinhosamente o rosto de Lia. E eu sempre coloco um pouquinho de amor extra quando sei que é para alguém especial. Lia riu, encantada. Eu sabia que você colocava amor na comida. Lucas se aproximou, ainda processando a cena. A mulher à sua frente era a mesma entregadora que ele havia tratado com indiferença, mas agora ele a via de verdade, e o que via o deixava sem palavras. Eu sou Lucas, disse ele, estendendo a mão. O pai da Lia, eu queria agradecer pelo que você fez por ela. Isilda apertou a mão dele, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu braço. Não precisa agradecer. Foi um prazer cozinhar para ela. Então você não entende, disse Lucas, a voz carregada de emoção. Lia não comia há meses. Os médicos estavam preocupados. Eu estava desesperado. E então suas sopas chegaram e... Foi como um milagre. Isilda sentiu os olhos marejarem. Eu não sabia que era tão sério. A comida da Isilda tem poderes mágicos. Papai, disse Lia, puxando a mão de Isilda. Ela pode fazer qualquer pessoa feliz. Lucas olhou para a filha, depois para Isilda, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de preocupação e trabalho. Havia algo naquela mulher que o intrigava, que o atraía de uma forma que ele não conseguia explicar. Você aprendeu a cozinhar onde? Perguntou ele, genuinamente curioso. Com minha avó.
respondeu Isilda, o sorriso se tornando nostálgico. Ela sempre dizia que a comida é a linguagem universal do amor, que quando você cozinha com o coração, as pessoas sentem. E ela estava certa, disse Lucas, olhando nos olhos dela. Lia sentiu. Eu senti também. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como interpretar. Lia, com a intuição das crianças, percebeu algo especial acontecendo. Isilda, disse ela, puxando a barra do vestido da moça. Você pode jantar com a gente hoje? Em casa? Isilda ficou vermelha. Eu não sei se... Por favor, insistiu Lia. Eu quero que você veja meu quarto e meus brinquedos e... Lia, interrompeu Lucas, percebendo o constrangimento de Isilda. A Isilda deve ter outros compromissos. Na verdade, disse Isilda, olhando para Lia e depois para Lucas, eu não tenho nada marcado para hoje. Meu irmão está na casa de um amigo, então... Se vocês realmente querem... Queremos! Gritou Lia, pulando de alegria. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que Isilda não havia visto antes. Então está decidido. Mas com uma condição. Qual? Perguntou Isilda. Você deixa eu cozinhar para você desta vez, disse ele. Quero retribuir o favor. Isilda riu, um som melodioso que fez o coração de Lucas acelerar. Você sabe cozinhar? Bem, eu sei pedir comida, disse ele, fazendo Lia gargalhar. Mas posso tentar. Ou podemos cozinhar juntos. A ideia de cozinhar junto com Lucas fez Isilda sentir borboletas no estômago. Está bem, disse ela. Mas eu escolho o cardápio. Fechado, disse Lucas, estendendo a mão novamente. Parceiras? Parceiros, corrigiu Isilda, apertando a mão dele e sentindo novamente aquela corrente elétrica. Lia bateu palmas, radiante. Vai ser a melhor janta do mundo. O apartamento de Lucas era ainda mais impressionante por dentro do que Isilda havia imaginado. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. E a decoração era moderna, mas acolhedora. Lia correu para mostrar cada canto da casa, puxando Isilda pela mão. Esse é meu quarto, disse Lia, abrindo a porta de um quarto cor-de-rosa cheio de brinquedos. E essa é minha boneca preferida, a Marina. Ela tem o mesmo nome da minha mamãe. Isilda se ajoelhou ao lado da menina, tocando delicadamente a boneca. Ela é linda, igual você. Tenho certeza de que sua mamãe ficaria muito orgulhosa de ver como você cresceu. Você acha? Perguntou Lia, os olhos brilhando. Tenho certeza, disse Isilda, abraçando a menina. Mães sempre ficam orgulhosas dos filhos, mesmo quando não estão mais aqui. Lucas, que havia parado na porta para observar a cena, sentiu o coração se apertar. Isilda falava com Lia sobre Marina, de uma forma natural e carinhosa, sem desconforto ou pena. Era exatamente o que a menina precisava. Vamos para a cozinha, sugeriu ele. Preciso da ajuda de vocês duas para não queimar a casa. A cozinha era um sonho para qualquer chefe. Bancadas de mármore, eletrodomésticos de última geração, uma ilha central perfeita para preparar refeições. Isilda olhou ao redor impressionada. Nossa, essa cozinha é incrível, disse ela. Dá para fazer qualquer coisa aqui. Pena que eu só sei usar o micro-ondas, admitiu Lucas rindo. Marina era quem cozinhava. Depois que ela... Bem, a gente vive basicamente de delivery. Então hoje vai ser especial, disse Isilda, arregaçando as mangas. Vamos fazer um jantar de verdade. Lia, você quer ser minha ajudante? Quero! Gritou Lia animada. Isilda abriu a geladeira e analisou os ingredientes disponíveis. Que tal fazermos um risoto de camarão? É gostoso e não é muito difícil. Você tem certeza de que eu consigo? Perguntou Lucas nervoso. Claro, disse Isilda sorrindo. Eu vou te ensinar. Cozinhar é como qualquer outra coisa. Só precisa de paciência e carinho. Eles começaram a trabalhar juntos. Isilda guiando. Lucas pelos passos básicos enquanto Lia ajudava lavando os ingredientes. A cozinha se encheu de risadas quando Lucas tentou descascar os camarões e acabou espalhando água por toda parte. Não é assim, disse Isilda rindo e se aproximando dele. Deixa eu te mostrar. Ela ficou atrás de Lucas, colocando as mãos sobre as dele para guiá-lo. A proximidade fez ambos ficarem tensos, conscientes do calor que emanava um do outro. Assim,
sussurrou Isilda, sua respiração tocando o pescoço de Lucas. Devagar, com cuidado. Lucas se virou lentamente, ficando de frente para ela. Estavam tão próximos que ele podia ver as pequenas sardas no nariz dela, sentir o perfume suave de baunilha que ela usava. Isilda, começou ele, a voz rouca. Papai, vocês vão se beijar? Perguntou Lia, aparecendo do nada com uma cenoura na mão. Os dois se afastaram rapidamente, vermelhos como pimentões. Isilda voltou para o fogão, mexendo o risoto com mais força do que necessário, enquanto Lucas fingia estar muito interessado em cortar cebolas. Lia, que pergunta é essa? Disse Lucas, tentando disfarçar o nervosismo. É que vocês estavam se olhando igual nos filmes, disse Lia inocentemente. E nos filmes, quando as pessoas se olham assim, elas se beijam. Isilda riu, apesar do constrangimento. Sua filha é muito esperta, Lucas. Esperta demais, murmurou ele, mas estava sorrindo. O jantar ficou delicioso. Eles comeram na sala de jantar, com vista para a cidade iluminada. Lia contou histórias da escola. Lucas falou sobre seu trabalho, de forma simplificada para que Isilda entendesse. E Isilda compartilhou algumas aventuras engraçadas de suas entregas pela cidade. Uma vez, disse ela rindo, eu entreguei uma pizza em um prédio, e o elevador quebrou. Tive que subir 15 andares de escada. Quando cheguei lá em cima, estava tão sem fôlego que o cliente achou que eu estava passando mal e me ofereceu água e um lugar para sentar. E você aceitou? Perguntou Lucas divertido. Claro. O homem era um senhor super gentil. Acabou me contando que era viúvo e que aquela pizza era para ele e o neto que estava visitando. Ficamos conversando por 1 hora. Você sempre faz isso. Conversa com os clientes? Perguntou Lucas. Quando eles são receptivos, sim, disse Isilda. Acho que todo mundo tem uma história interessante para contar. E às vezes, as pessoas só precisam de alguém para escutar. Lucas a observou enquanto ela falava, notando como seus olhos se iluminavam quando contava suas histórias. Havia uma bondade genuína nela, uma capacidade de ver o melhor nas pessoas que ele havia perdido há muito tempo. Depois do jantar, Lia insistiu para que Isilda a colocasse para dormir. Você pode me contar uma história? Pediu a menina. Claro, disse Isilda. Que tipo de história você gosta? De princesas, disse Lia. Mas não as princesas chatas que ficam esperando o príncipe. Eu gosto das princesas corajosas. Isilda sorriu. Então vou te contar a história da princesa Isilda, que salvou o reino inteiro com suas receitas mágicas. Lucas ficou na porta do quarto, ouvindo Isilda contar uma história inventada na hora sobre uma princesa, cozinheira que usava temperos especiais para curar doenças e unir pessoas. Lia ouvia fascinada, fazendo perguntas e sugerindo novos elementos para a história. Quando a menina finalmente adormeceu, Isilda saiu do quarto devagar, encontrando Lucas esperando no corredor. Ela adorou você, disse ele baixinho. Ela é uma menina incrível, respondeu Isilda. Você tem sorte. Eu sei, disse Lucas, mas eu não tenho sido o melhor pai ultimamente. Trabalho demais, fico distante. Você está fazendo o melhor que pode, disse Isilda, tocando gentilmente o braço dele. Perder alguém que amamos é difícil, mas a Lia sabe que você a ama. Eles caminharam para a sala, onde Lucas serviu 2 taças de vinho. Sentaram-se no sofá com a cidade brilhando através das janelas. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Lucas. Claro. Você já foi casada? Tem namorado? Isilda balançou a cabeça. Nunca tive tempo para relacionamentos sérios. Sempre priorizei o Léo, o trabalho. E você? Depois da Marina, nunca... Não, disse Lucas. Achei que nunca mais conseguiria sentir algo por alguém. Até... Perguntou Isilda, o coração acelerando. Lucas se virou para ela, seus olhos azuis intensos na luz suave da sala. Até conhecer você. O ar entre eles ficou carregado de tensão. Isilda sentiu a respiração falhar quando Lucas se aproximou lentamente. Isilda, sussurrou ele. Posso te beijar? Ela assentiu, incapaz de falar. Lucas tocou delicadamente o rosto dela, passando o polegar pela sua bochecha antes de se inclinar e tocar os lábios nos dela. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Isilda correspondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos dele, o beijo se aprofundou, carregado de toda a tensão e desejo que havia se acumulado entre eles.
Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Sussurrou Isilda. Uau! Concordou Lucas, sorrindo. Eles ficaram ali, abraçados no sofá, conversando baixinho sobre suas vidas, seus sonhos, seus medos. Isilda contou sobre a morte dos pais, sobre como assumiu a responsabilidade pelo irmão, sobre seu sonho de ter um restaurante. Lucas falou sobre Marina, sobre como se perdeu no trabalho após a morte dela, sobre como se sentia culpado por não conseguir conectar-se com Lia. Você não é um pai ruim, disse Isilda, acariciando o rosto dele. Você só estava com medo de sentir dor de novo, mas a Lia precisa de você presente, não perfeito. Como você ficou tão sábia? Perguntou Lucas, beijando a palma da mão dela. A vida ensina, disse Isilda. Às vezes do jeito mais difícil. Quando já passava da meia-noite, Isilda disse que precisava ir embora. Lucas insistiu para levá-la de carro, mas ela preferiu chamar um táxi. Não quero que você deixe a Lia sozinha, disse ela. Então, quando posso te ver de novo? Perguntou Lucas, segurando as mãos dela. Quando você quiser, disse Isilda sorrindo. Que tal amanhã? Perguntou ele, fazendo-a rir. Amanhã eu trabalho, mas... Que tal domingo? Posso trazer o Léo para conhecer vocês. Perfeito, disse Lucas, beijando-a mais uma vez, antes de ela entrar no táxi. Enquanto o carro se afastava, Lucas ficou na janela, observando as luzes da cidade e sentindo algo que não sentia há anos. Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ele pudesse ser feliz novamente. E Isilda, no banco de trás do táxi, tocava os lábios ainda formigando do beijo e sorria. Pela primeira vez na vida, ela se sentia vista, desejada, amada. E isso era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. O domingo chegou ensolarado, e Isilda estava nervosa como nunca. Ela havia passado a manhã inteira arrumando o apartamento, mesmo sabendo que Lucas e Lia não iriam lá. O encontro seria no Parque Ibirapuera, um território neutro onde Léo se sentiria mais à vontade. Mana, você já trocou de roupa 3 vezes, disse Léo, rindo da irmã. Relaxa, é só um encontro no parque. Não é só um encontro, disse Isilda, ajeitando o cabelo pela 10ª vez. Essa é importante, Léo. Eles são importantes para mim. Léo, que conhecia a irmã melhor que ninguém, percebeu algo diferente em seus olhos. Você gosta dele, né? Do tal do Lucas. Isilda parou de mexer no cabelo e olhou para o irmão. É complicado, Léo. Por que complicado? Ele é legal. Ele é maravilhoso, disse Isilda, suspirando. Mas ele é rico, Léo. Muito rico. E eu sou só uma entregadora. Léo se levantou do sofá e abraçou a irmã. Mana, você não é só nada. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Se ele não vê isso, o problema é dele. Isilda sorriu, abraçando o irmão de volta. Quando você ficou tão sábio? Aprendi com a melhor, disse Léo, piscando. Eles chegaram ao parque pontualmente às 2 da tarde. Lucas e Lia já estavam lá, a menina, correndo atrás de pombos, enquanto Lucas a observava com um sorriso no rosto. Quando viu Isilda se aproximando, o sorriso dele se alargou. Isilda! Gritou Lia, correndo para abraçá-la. Oi, meu amor, disse Isilda, levantando a menina no colo. Como você está? Bem, papai fez panqueca hoje de manhã, mas ficou meio queimada, disse Lia, fazendo todos rirem. Oi, disse Lucas, se aproximando e beijando delicadamente a bochecha de Isilda. O gesto simples fez o coração dela acelerar. Oi, respondeu ela corando. Lucas, esse é meu irmão, Léo. Léo, esse é o Lucas. Lucas estendeu a mão para o adolescente, que a apertou firmemente. Prazer te conhecer, Léo. A Isilda fala muito de você. Prazer, disse Léo, analisando Lucas com o olhar protetor de irmão mais novo. Espero que você seja legal com minha irmã. Léo, exclamou Isilda, mortificada. Lucas riu. Eu entendo a preocupação. Se eu tivesse uma irmã como a Isilda, também seria protetor. Lia, que havia ficado tímida na presença de Léo, se escondeu atrás de Isilda. Ele é muito grande, sussurrou. Oi, pequena, disse Léo, se abaixando para ficar na altura dela. Eu sou o Léo. A Isilda me contou que você gosta muito das comidas que ela faz. Gosto sim, disse Lia, ainda tímida. Ela faz a melhor sopa do mundo. É verdade, concordou Léo. Ela sempre fez as melhores comidas para mim também. Quer que eu te conte um segredo sobre ela? Lia assentiu, curiosa. Quando ela era pequena, ela tentou fazer um bolo de chocolate
e esqueceu de colocar açúcar. Ficou tão amargo que até o cachorro da vizinha não quis comer, disse Léo, fazendo Lia gargalhar. Léo, protestou Isilda, mas estava rindo também. É verdade? Perguntou Lia. Infelizmente sim, admitiu Isilda. Eu tinha 8 anos e achei que sabia cozinhar melhor que minha avó. E agora você sabe, disse Lucas, olhando para ela com carinho. Eles passaram a tarde toda no parque. Léo e Lia se deram bem imediatamente. Ele a ensinou a empinar pipa. Ela o ensinou a fazer coroas de flores. Lucas e Isilda caminhavam atrás, conversando e observando as crianças. Seu irmão é um garoto especial, disse Lucas. Ele é minha vida, disse Isilda. Depois que nossos pais morreram, ele se tornou minha prioridade. Tudo o que faço é pensando nele. E ele sabe disso, disse Lucas. Dá para ver o amor que vocês têm um pelo outro. E a Lia, como ela está lidando com a gente? Perguntou Isilda, hesitante. Ela está radiante, disse Lucas. Ontem à noite ela me perguntou se você ia ser a nova mamãe dela. Isilda parou de andar. Aí o que você respondeu? Lucas parou também, virando-se para ela. Disse que era cedo demais para saber, mas que você era muito especial para nós dois. E é verdade? Perguntou Isilda, o coração batendo forte. Que você é especial? Completamente, disse Lucas, tocando o rosto dela. Isilda, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas eu não consigo parar de pensar em você. Em nós, eu também, admitiu ela. Mas, Lucas, nossas vidas são tão diferentes. E daí? Perguntou ele. Diferenças podem ser complementares. Você me ensina a viver, eu posso te ajudar a realizar seus sonhos. Que sonhos? Perguntou Isilda. Seu restaurante, disse Lucas. Você falou sobre isso ontem. Por que não torna isso realidade? Porque preciso de dinheiro que não tenho, disse Isilda, rindo amargamente. Sonhos não pagam contas, Lucas. Mas e se eu te ajudasse? Perguntou ele. Isilda se afastou, alarmada. Não posso aceitar sua caridade. Não seria caridade, disse Lucas, segurando as mãos dela. Seria um investimento. Em você, no seu talento. Lucas, pensa nisso, disse ele. Não precisa responder agora. Só pensa. Eles foram interrompidos por Lia, que correu até eles com uma coroa de flores na cabeça. Olha o que o Léo me ensinou a fazer, disse ela animada. Ficou linda, disse Isilda, ajeitando a coroa. Você parece uma princesa. O Léo disse que posso fazer uma para você também, disse Lia. Aí você vai ser a rainha e o papai vai ser o rei. Lucas e Isilda se entreolharam, sorrindo. Que tal irmos tomar um sorvete? Sugeriu Lucas. Eles foram para uma sorveteria próxima, onde Lia e Léo se empanturraram de sorvete enquanto conversavam animadamente. Lucas observava Isilda interagir com as crianças, notando como ela era natural e carinhosa com ambas. Você seria uma mãe incrível, disse ele baixinho. Você acha? Perguntou Isilda. Tenho certeza, disse Lucas. Lia já te ama como se você fosse. Quando o sol começou a se pôr, eles se despediram no parque. Léo abraçou Lia e disse que ela podia visitá-lo sempre que quisesse. Lia fez Léo prometer que voltaria para brincar com ela. Gostei dele, disse Lucas para Isilda enquanto as crianças se despediam. Ele gostou de você também, disse Isilda. Posso ver nos olhos dele. E você? Perguntou Lucas. Gostou de hoje? Adorei, disse Isilda sorrindo. Foi perfeito. Lucas se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo doce e cheio de promessas. Quando se separaram, Lia estava olhando com um sorriso maroto. Eu sabia que vocês iam se beijar, disse ela, fazendo todos rirem. Na segunda-feira seguinte, Isilda estava fazendo suas entregas quando recebeu uma ligação inesperada. Era Carla, a assistente de Lucas. Isilda, sou a Carla, assistente do Lucas. Ele pediu para eu ligar para você. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Isilda, preocupada. Não, nada grave. É que ele teve que viajar de última hora para uma reunião em São Francisco. Vai ficar fora por uma semana. Ele queria que você soubesse. Ah, disse Isilda, tentando esconder a decepção. Obrigada por avisar. Ele também pediu para eu te dar um recado, continuou Carla. Disse para você pensar na proposta que ele fez. Depois de desligar, Isilda ficou pensativa. A proposta de Lucas sobre o restaurante a deixava dividida.
Por um lado, era a realização de um sonho. Por outro, a fazia se sentir dependente dele, como se estivesse aceitando caridade. Naquela noite, ela conversou com Léo sobre o assunto. Mana, você é louca se não aceitar, disse ele. É a chance da sua vida. Mas e se der errado? E se o restaurante não funcionar? Vou ficar devendo para ele. E se der certo? Rebateu Léo. E se você se tornar a chefe famosa que sempre sonhou em ser? Não é tão simples assim, Léo. Por que não? Porque ele tem dinheiro e você não. Isso não faz dele melhor que você, mana. Isilda suspirou. Às vezes eu acho que você é mais maduro que eu. Aprendi com a melhor, disse Léo, repetindo a frase que havia se tornado um bordão entre eles. Enquanto isso, em São Francisco, Lucas estava em uma reunião importante com investidores internacionais, mas sua mente estava em São Paulo, com Isilda. Ele checava o celular constantemente, esperando uma mensagem dela. Lucas, você está bem? Perguntou seu sócio Roberto. Parece distraído. Estou bem, disse Lucas. Só pensando em algumas coisas. Coisas ou pessoas? Perguntou Roberto, que conhecia Lucas há anos. Lucas sorriu. Uma pessoa. Uma pessoa muito especial. Ah, então é isso, disse Roberto. Finalmente conheceu alguém? Conheci, disse Lucas. E ela é incrível, Roberto. Diferente de qualquer mulher que já conheci. Diferente como? Ela é real, disse Lucas. Genuína. Não se importa com dinheiro ou status. Ela me faz querer ser uma pessoa melhor. Parece sério, disse Roberto. Admitiu Lucas. Muito sério. De volta ao Brasil, Isilda estava tendo uma semana difícil. Sem as conversas diárias com Lucas e sem ver Lia, ela se sentia estranhamente vazia. Foi então que recebeu uma visita inesperada. Dona Helena apareceu no restaurante de seu João numa quinta-feira à tarde, elegante e imponente como sempre. Você é a Isilda? Perguntou ela, se aproximando da mesa onde Isilda estava almoçando. Sós, disse Isilda se levantando. A senhora é Helena Mendes, sogra do Lucas. E pinça. Isilda sentiu o estômago gelar. Ah, prazer conhecê-la. Posso sentar? Perguntou Dona Helena. Claro, disse Isilda nervosa. Dona Helena se sentou com elegância, analisando Isilda com olhos críticos. Então você é a famosa cozinheira que conquistou meu neto e meu genro. Eu não sei se conquistei, disse Isilda desconfortável. Oh, conquistou sim, disse Dona Helena. Lucas não fala de outra coisa. E Lia está obcecada por você. Elas são pessoas maravilhosas, disse Isilda. São mesmo, concordou Dona Helena. E é exatamente por isso que estou aqui. Isilda esperou, o coração batendo forte. Você parece uma moça decente, continuou Dona Helena, mas precisa entender que Lucas e Lia vivem em um mundo muito diferente do seu. Um mundo com responsabilidades, expectativas, pressões que você não pode imaginar. Eu entendo, disse Isilda baixinho. Entende mesmo? Perguntou Dona Helena. Entende que Lucas é CEO de uma empresa que vale milhões? Que ele frequenta círculos sociais, onde você seria julgada constantemente. Que Lia vai crescer nesse ambiente e precisará de uma figura materna que possa guiá-la nesse mundo. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Isilda. O que a senhora está tentando dizer? Estou dizendo que, por mais que vocês se gostem, talvez seja melhor para todos se você se afastasse, disse Dona Helena, mas não com crueldade. Antes que alguém se machuque. A senhora acha que eu vou machucar eles? Perguntou Isilda, os olhos marejando. Não intencionalmente, disse Dona Helena. Mas diferenças sociais são reais, querida, e elas têm consequências. Depois que Dona Helena saiu, Isilda ficou ali sentada, as palavras ecoando em sua mente. Talvez a sogra de Lucas estivesse certa. Talvez ela estivesse sendo ingênua ao pensar que o amor seria suficiente. Naquela noite, quando Lucas ligou de São Francisco, Isilda estava diferente. Oi, linda, disse ele, a voz carinhosa. Como foi seu dia? Bem foi. Normal, disse Isilda, tentando soar casual. Você está bem? Sua voz está estranha. Estou só cansada, mentiu ela. Isilda, aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. Queria contar sobre a visita de Dona Helena, mas não queria criar problemas entre Lucas e a sogra. Não está tudo bem, disse ela.
Como está a viagem? Lucas percebeu que algo estava errado, mas decidiu não insistir. Está indo bem. Volto no sábado. Que tal jantarmos juntos? Só nós dois? Vou ver se consigo, disse Isilda. Isilda, tem certeza de que está tudo bem? Tenho sim. Preciso desligar agora, Lucas. Boa noite. Boa noite, eu te amo. As palavras ficaram no ar. Era a primeira vez que ele dizia isso. Isilda sentiu o coração se partir. Eu também, sussurrou ela antes de desligar. Lucas ficou olhando para o telefone, preocupado. Algo definitivamente estava errado, e ele precisava descobrir o que era. Lucas voltou de São Francisco no sábado, como prometido, mas Isilda não atendeu suas ligações. Preocupado, ele foi até o restaurante de seu João, onde encontrou apenas o dono. Ela não veio trabalhar hoje, disse seu João. Disse que não estava se sentindo bem. Lucas foi até o apartamento de Isilda no Capão Redondo. Quando ela abriu a porta, ele viu imediatamente que ela havia estado chorando. Isilda, o que aconteceu? Perguntou ele, entrando sem ser convidado. Nada, disse ela, evitando olhá-lo nos olhos. Só estou um pouco indisposta. Não minta para mim, disse Lucas, segurando o rosto dela e forçando-a a olhá-lo. Eu te conheço. Alguma coisa aconteceu enquanto eu estava fora. Isilda se desvencilhou dele. Lucas, talvez a gente devesse dar um tempo. Amo o quê? Lucas ficou chocado. De onde isso veio? Eu estava pensando e... Nós somos muito diferentes. Talvez não seja uma boa ideia continuarmos. Isilda, olha para mim, disse Lucas, virando-a para ele. Isso não é você falando. Alguém te disse alguma coisa. Isilda hesitou, mas a pressão no olhar dele a fez ceder. Sua sogra veio me ver. O rosto de Lucas se fechou. O que ela disse? A verdade, disse Isilda, as lágrimas voltando. Que somos de mundos diferentes, que eu nunca vou conseguir me encaixar na sua vida. E você acreditou nela? Perguntou Lucas incrédulo. Ela não estava errada, Lucas. Olha para mim, olha para onde eu moro. Você acha mesmo que eu posso ser a mulher que você precisa? A mãe que a Lia precisa. Lucas a puxou para perto, abraçando-a com força. Você é exatamente a mulher que eu preciso. E a Lia te ama mais do que qualquer pessoa no mundo. Mas as pessoas vão falar, vão julgar. Que falem, disse Lucas, afastando-a para olhar em seus olhos. Isilda, eu te amo. Não me importa o que as pessoas pensam. Só me importa você, eu e a Lia. Você tem certeza? Perguntou ela, a voz tremendo. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, disse Lucas. E vou provar isso para você. Ele se ajoelhou ali mesmo, na pequena sala do apartamento de Isilda, e pegou uma pequena caixa do bolso. Pocassambu. Lucas, o que você está fazendo? Perguntou Isilda, chocada. Isilda Aparecida Fagundes, disse ele, abrindo a caixa e revelando um anel simples, mas lindo. Você quer casar comigo? Isilda levou as mãos à boca, as lágrimas escorrendo livremente. Lucas, eu comprei esse anel em São Francisco, disse ele. Passei a semana inteira pensando em você, em nós, em como quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Não me importa o que minha sogra disse, o que as pessoas vão pensar. Eu te amo e quero que você seja minha esposa. Mas e se eu não conseguir ser a esposa que você merece? Perguntou ela. Você já é, disse Lucas. Você me fez lembrar como é amar, como é ser feliz. Você devolveu a alegria para minha filha. Você é tudo o que eu sempre quis, mas nunca soube que precisava. Isilda olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para o anel que brilhava na luz da tarde, e sentiu seu coração se encher de amor e esperança. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero casar com você. Lucas se levantou e a beijou com toda a paixão, que havia guardado durante a semana de separação. Foi um beijo desesperado, cheio de amor e promessas de futuro. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, disse Isilda, tocando o rosto dele. Eu também te amo, disse Lucas, colocando o anel no dedo dela. E agora você é minha noiva. Isilda olhou para o anel, ainda não acreditando que aquilo estava acontecendo. O que vamos dizer para a Lia? A verdade, disse Lucas, que você vai ser a nova mamãe dela. E para sua sogra? Lucas suspirou. Vou ter uma conversa séria com Helena. Ela precisa entender que você faz parte da família agora.
Eles passaram o resto da tarde planejando o futuro, conversando sobre o casamento, sobre como contar para Léo e Lia. Quando o sol se pôs, Lucas sugeriu que fossem buscar as crianças para contar a novidade. Tenho uma ideia melhor, disse Isilda. Que tal cozinharmos um jantar especial para eles? Posso fazer aquela lasanha que o Léo adora e a Lia pode nos ajudar. Perfeito, disse Lucas, beijando-a novamente. Minha noiva cozinheira. Meu noivo CEO, respondeu Isilda, rindo. E assim, no pequeno apartamento no Capão Redondo, começou oficialmente a nova vida de Isilda e Lucas. Uma vida que seria cheia de desafios, mas também de muito amor. Comida boa e a certeza de que, quando duas pessoas se amam de verdade, não há obstáculo que não possa ser superado. O jantar de noivado improvisado foi uma das noites mais especiais da vida de Isilda. Eles foram buscar Léo e Lia, que ficaram eufóricos com a notícia. Mana, você vai casar, gritou Léo abraçando a irmã com força. Eu sabia que ele era especial. Lia, por sua vez, pulou no colo de Isilda. Agora você vai ser minha mamãe de verdade? Se você quiser, disse Isilda, emocionada. Eu quero muito, disse Lia beijando o rosto de Isilda. Lucas observava a cena com o coração cheio. Sua família estava finalmente completa. Durante o jantar, eles conversaram sobre os planos para o casamento. Isilda queria algo simples, mas Lucas insistia que ela merecia uma festa linda. Não precisa ser nada muito grande, disse ela. Só nossa família e amigos próximos. Mas eu quero que seja especial, disse Lucas. Você merece o casamento dos seus sonhos. Meu sonho é me casar com você, disse Isilda, segurando a mão dele. O resto é só detalhe. Léo, que estava observando a conversa, teve uma ideia. E se fizessem o casamento aqui no bairro, na igreja da comunidade? Seria mais vocês. Lucas e Isilda se entreolharam. A ideia era perfeita. Eu adoraria, disse Isilda. Então está decidido, disse Lucas. Vamos nos casar na sua comunidade. As semanas seguintes foram uma correria de preparativos. Isilda continuou trabalhando, mas agora com a ajuda de Lucas, que insistiu em contratar uma assistente para ela. Não é caridade, disse ele quando ela protestou. É investimento na minha futura esposa. Dona Helena, como esperado, não recebeu bem a notícia do noivado. Ela teve uma conversa tensa com Lucas, mas ele foi firme. Helena, eu respeito você e sei que está preocupada com o nosso bem-estar, disse ele. Mas Isilda é a mulher que eu escolhi. Ela faz Lia feliz. Me faz feliz. Espero que você possa aceitar isso. E se eu não puder? Perguntou Dona Helena. Então você vai perder a chance de conhecer uma das pessoas mais incríveis que já conheci, disse Lucas. E Lia vai perder a avó. A ameaça sutil funcionou. Dona Helena, que amava Lia acima de tudo, concordou em dar uma chance para Isilda. O primeiro encontro oficial entre elas foi tenso, mas Isilda, com sua natureza gentil, conseguiu quebrar o gelo. Dona Helena, disse ela, eu sei que a senhora se preocupa com o Lucas e a Lia. Eu também me preocupo. Não quero substituir ninguém, só quero fazer parte da família. E como posso ter certeza de que você não está interessada apenas no dinheiro? Perguntou Dona Helena. Direta. Porque eu nem sabia que ele tinha dinheiro quando me apaixonei por ele, disse Isilda simplesmente. Eu me apaixonei pelo pai que ele é, pelo homem gentil que me trata como se eu fosse especial. Dona Helena estudou o rosto de Isilda por um longo momento. Você realmente o ama, não é? Com todo o meu coração, disse Isilda. E a Lia? Como se fosse minha própria filha, disse Isilda, os olhos brilhando. Dona Helena suspirou. Está bem. Vou tentar. 2 semanas antes do casamento, Lucas surpreendeu Isilda com um presente inesperado. Ele a levou para um ponto comercial vazio na Vila Madalena. O que estamos fazendo aqui? Perguntou ela. Este é seu presente de casamento, disse Lucas, entregando-lhe as chaves. Seu restaurante. Isilda ficou sem palavras. O espaço era perfeito. Não muito grande, mas aconchegante, com uma cozinha profissional e uma área de jantar charmosa. Lucas, eu não posso aceitar isso, disse ela, as lágrimas escorrendo. Claro que pode, disse ele. É seu sonho, Isilda. E agora é nosso sonho. Mas deve ter custado uma fortuna. Vale cada centavo se te fizer feliz, disse Lucas abraçando-a. Além do mais, é um investimento.
Tenho certeza de que você vai fazer deste lugar um sucesso. Isilda olhou ao redor do espaço vazio, imaginando como seria quando estivesse funcionando. Sabor de casa, murmurou. O quê? Perguntou Lucas. O nome do restaurante, disse ela sorrindo. Sabor de casa. Porque é isso que eu quero oferecer para as pessoas. O sabor de casa, de família, de amor. Perfeito, disse Lucas beijando-a. Minha esposa, a chefe. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. A pequena igreja da comunidade estava decorada com flores simples mas bonitas, e os bancos estavam cheios de amigos e vizinhos de Isilda. Além da família de Lucas, Isilda estava nervosa, mas radiante em seu vestido simples e elegante. Léo, orgulhoso, a acompanharia até o altar. Você está linda, mana, disse ele, ajeitando o véu dela. Obrigada por tudo, Léo, disse Isilda emocionada. Por me apoiar, por entender. Você merece ser feliz, disse Léo. E ele te faz feliz. Na igreja, Lucas esperava no altar nervoso, mas radiante. Lia estava ao lado dele, como da minha, segurando um buquê de flores pequeno. Quando a música começou e Isilda apareceu na porta da igreja, Lucas sentiu o coração parar. Ela estava deslumbrante, mas mais do que isso estava feliz. E isso era tudo que ele queria. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando chegou a hora dos votos, ambos tinham lágrimas nos olhos. Isilda, disse Lucas, você chegou na minha vida quando eu menos esperava e me ensinou a amar novamente. Prometo te amar, te respeitar e te apoiar em todos os seus sonhos. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossa filha precisa. Lucas, disse Isilda, a voz embargada, você me mostrou que eu sou digna de amor, que meus sonhos são válidos. Prometo te amar em todos os momentos, te apoiar em todas as decisões e cuidar da nossa família com todo o meu coração. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi longo e apaixonado, sob os aplausos emocionados de todos os presentes. A festa foi no salão da comunidade, com comida feita pela própria Isilda, com a ajuda de seu João e outras amigas. Foi uma celebração alegre e autêntica, exatamente como eles queriam. Durante a festa, Dona Helena se aproximou de Isilda. Bem-vinda à família, disse ela, abraçando a nora. Peço desculpas por ter duvidado de você. Obrigada por me dar uma chance, disse Isilda. Você faz meu genro feliz, disse Dona Helena. E isso é tudo que importa. 6 meses depois do casamento. O restaurante Sabor de Casa estava sempre lotado. Isilda havia se tornado uma chefe reconhecida, mas mantinha a simplicidade e o carinho em cada prato. Lucas, que havia aprendido a equilibrar trabalho e família, frequentemente almoçava no restaurante, trazendo clientes e amigos para experimentar a comida da esposa. Lia, agora com 7 anos, adorava ajudar no restaurante nos fins de semana, servindo água para os clientes e contando para todos que sua mãe era a melhor cozinheira do mundo. Léo, que havia conseguido uma bolsa de estudos em uma escola particular, presente de casamento de Lucas, visitava o restaurante todos os dias depois da aula, fazendo a lição de casa em uma mesa no canto. Matthew casa. Mana, disse ele numa tarde, você conseguiu. Realizou seu sonho. Realizei nosso sonho, corrigiu Isilda. Nada disso seria possível sem você, sem o Lucas, sem a Lia. E agora? Perguntou Léo. Qual é o próximo sonho? Isilda sorriu, tocando a barriga ainda imperceptível. Que tal um irmãozinho ou irmãzinha para você e a Lia? Léo arregalou os olhos. Sério, você está grávida? Ainda não contei para o Lucas, disse Isilda. Quero fazer uma surpresa especial. Naquela noite, Isilda preparou o jantar favorito de Lucas e esperou ele chegar em casa. Quando ele entrou, encontrou a mesa posta com velas e um prato especial no centro. O que é a ocasião? Perguntou ele, beijando-a. Abra, disse Isilda, apontando para o prato coberto. Lucas levantou a tampa e encontrou um pequeno par de sapatinhos de bebê. Isilda, disse ele, olhando para ela com os olhos arregalados. Vamos ter um bebê, disse ela, sorrindo. Lucas a pegou no colo e a girou pela cozinha, ambos rindo e chorando de felicidade. Eu te amo tanto, disse ele, beijando-a. Nossa família está crescendo. Papai, mamãe, por que vocês estão gritando? Perguntou Lia, aparecendo na cozinha de pijama. Vem cá, princesa, disse Lucas, pegando a filha no colo. Você vai ser irmã mais velha. De verdade? Perguntou Lia, animada.
Vou ter um irmãozinho? Ou irmãzinha, disse Isilda, abraçando as duas pessoas mais importantes da sua vida. O restaurante Sabor de Casa havia se tornado uma referência em São Paulo. Isilda, agora com 31 anos, era uma chefe reconhecida nacionalmente, mas nunca perdeu a humildade e o carinho que a tornaram especial. Lucas, aos 40, havia expandido sua empresa, mas sempre priorizava a família. Ele e Isilda tinham 2 filhos, Miguel, de 4 anos, e Sofia, de 2 anos, além de Lia, agora com 12 anos, e Léo, de 20, que estava na faculdade de engenharia. Numa manhã de domingo, toda a família estava reunida na cozinha da Casa Nova, uma casa grande, mas aconchegante na Vila Madalena, preparando o almoço juntos. Mamãe, posso mexer o molho? Perguntou Miguel. Claro, meu amor, disse Isilda, ajudando o filho. Mais devagar, com carinho. Igual você ensinou para mim, disse Lia, que agora era uma adolescente linda e inteligente. Igual minha avó me ensinou, disse Isilda, sorrindo. Lucas observava a cena, o coração cheio de gratidão. Sua vida havia mudado completamente, desde que conheceu Isilda, e ele não conseguia imaginar como havia vivido sem ela. No que você está pensando? Perguntou Isilda, se aproximando dele. Em como sou sortudo, disse Lucas, abraçando-a por trás. Em como uma sopa simples mudou minha vida inteira. Nossa vida inteira, corrigiu Isilda, se virando nos braços dele. Nossa vida inteira, concordou Lucas, beijando-a suavemente. Eca, vocês vão se beijar de novo? Perguntou Sofia, fazendo todos rirem. Sempre, disse Lucas, piscando para a filha mais nova. E assim, na cozinha cheia de amor, risadas e o cheiro de comida caseira. A família que o destino uniu continuava escrevendo sua história. Uma história que começou com uma entregadora invisível e um CEO solitário e se transformou na mais bela prova de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, apenas diferenças do coração. Isilda Aparecida Fagundes, a menina que um dia foi invisível, havia se tornado a mulher mais vista e amada de sua própria vida. E Lucas Mendes, o homem que controlava algoritmos, havia aprendido que o coração segue sua própria lógica, a lógica do amor. Esta é a história de como o amor verdadeiro transforma vidas, de como a comida feita com carinho cura corações partidos e de como, às vezes, as pessoas mais especiais chegam até nós disfarçadas de ordinárias. Isilda e Lucas provaram que o que realmente importa não é de onde você vem, mas para onde seu coração quer ir. E o coração deles queria ir para o mesmo lugar, para casa, para a família, para o amor eterno. Porque no final, todos nós somos apenas pessoas procurando por alguém que nos veja, que nos ame e que nos faça sentir em casa. E quando encontramos essa pessoa, não importa se ela chega de bicicleta ou de carro. Importado. O que importa é que ela chegou, e nossa vida nunca mais será a mesma. Gostou da história? Deixe um comentário. Pedimos que, por favor, ajude o canal ao se inscrever, deixar o seu comentário e clicar no botão de gostei. Também aperte o sininho de notificação. Isso ajudará o YouTube te notificar sempre que tiver novos vídeos. Desde já agradecemos a sua ajuda e participação. É muito importante para nós. Até o próximo vídeo.